Olá pessoal, neste vídeo nós vamos tentar entender qual o conceito de variância e desvio padrão e qual a interpretação que nós podemos ter para esses resultados. Tá? Então são duas medidas bastante utilizadas na estatística e que nós vamos tentar entender neste vídeo com alguns exemplos simples. Tá? Então vamos começar com o seguinte exemplo. Suponhamos que eu sou professor e dou aula para quatro turmas e cada turma tem 4 alunos e eu passei uma prova que vai na escala de 0 a 10. A sala 1, todo mundo tirou 5. Todos os meus 4 alunos tiraram 5. Na sala 2, metade dos alunos tiraram 0 e metade dos alunos tiraram 10. Na sala 3, um tirou 5, outro tirou 4, 6 e outro 5. E na sala 4, as notas são 3, 7, 6 e 4. Então, como vocês podem observar, as 4 salas elas têm comportamentos um pouco diferentes. Podemos dizer que algumas salas são bem diferentes das demais. Por exemplo, a sala 1, todo mundo tirou a mesma nota. A sala 2 nos parece ser a sala mais diferente de todas, porque metade tirou 0 e metade tirou 10. Assim como a sala 3 e a sala 4, que já se parecem um pouco mais. Então, o que essas salas têm em comum? Se você for na sala 1 e tirar a média de valores iguais, nesse caso igual a 5. Se você for na sala 2 e tirar a média, somada aqui dá 20, dividido para 4 dá 5. Se você vai na sala 3, a média dá 5. Se você vai na sala 4, a média dá 5. Então, o que a gente está observando aqui é que salas que têm comportamentos diferentes podem apresentar a mesma média. Isso significa que a média sozinha ela pode não ser uma medida tão representativa dos dados. Então a gente necessita de algumas outras medidas que possam descrever um pouquinho melhor para a gente o comportamento desses dados. E essas medidas são as chamadas medidas de dispersão. Em outros vídeos nós mostramos uma das medidas de dispersão, como por exemplo o desvio médio simples. Nesse vídeo nós queremos mostrar a variância e o desvio padrão. Então o que é a variância, pessoal? Bom, calculada a média, vamos para a sala 1 aqui agora. A variância vai ser você pegar o desvio de cada elemento em relação à média. Então você pega esse elemento 5, subtrai da média que é 5, só que você considera o desvio quadrático. Né? Veja, então você está pegando, de certa forma, o que você está fazendo aqui? Você está pegando o elemento xi e está subtraindo ele da média e está elevando ele ao quadrado. Bom, o elemento menos a média é o que a gente chama de desvio. Por que você está elevando ao quadrado? Quando você eleva coisas ao quadrado, o que acontece? Se esse resultado do desvio for um valor grande, ao quadrado fica uma coisa grande. Se essa diferença, que é o desvio, for um valor pequeno, ao quadrado ficará um valor pequeno. Então, quer dizer, isso é apenas uma outra escala, uma outra régua. É como você medir temperatura na escala Celsius e depois outra na Fahrenheit. As escalas são diferentes, mas se você tiver com febre na Celsius, você também vai estar com febre na Fahrenheit. Então, a régua aqui é uma régua, digamos assim, quadrática. Você está pegando os desvios, mas está considerando os desvios quadráticos. Bom, qual é a interpretação dessa medida? Se esses desvios forem grandes, o quadrado deles também será grande. Então, quanto maior a variância, né, mais significa que os elementos estão mais afastados da média, ou seja, variância grande indica uma dispersão grande. Tá certo? Uma heterogeneidade maior dos elementos em relação à média. Entretanto, é óbvio que nenhuma medida, dificilmente podemos dizer que um índice pode ser calculado apenas somando. Então, nós não podemos só somar coisas, porque isso ficaria muito dependente do tamanho da amostra. Então, você tem que fazer uma média desses desvios e, portanto, você divide aqui por 4. Ou seja, por que por 4? Que é a quantidade de elementos que você tem nesta sala. Então veja, a ideia da variância, né, é você considerar os desvios, mas os desvios quadráticos, e fazer uma média desses desvios quadráticos. Então, a variância, de certa forma, é uma média. É uma média de quê? Dos desvios quadráticos em relação à média. Bom, fazendo essa continha, o resultado deu zero. Por que a variância deu zero? Porque, nesse caso, todos os elementos são iguais à média. Então, a variabilidade é zero. Não tem variância aqui, não tem variabilidade. Portanto, a variância deu igual a zero. Bom, quando você vai para a sala 2 e faz a mesma coisa, ó, cada elemento menos a média. 0 menos 5, 0 menos 5, 10 menos 5, 10 menos 5. 5, lembrando, é a média. Né? E você faz uma média, né, desses desvios quadráticos, você obtém aqui o resultado de 25. Então, você tem uma variância de 25. Observe que a variância aqui
é bem maior, né? Ó, 25 é bem maior do que zero, correto? Isso por quê? Porque os dados estão mais heterogêneos em relação à média, eles estão mais distantes da média. Então, a variância deu um valor bem maior. Vamos agora para a sala 3. Na sala 3, vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar cada elemento, subtrair da média e levar ao quadrado e fazer uma média disso. O resultado dessa conta deu meio. Então, você observa que na sala 3, a variância deu meio, tá certo? Essa conta que nós fazemos, né, essa média dos desvios quadráticos, é o que nós estamos batizando de variância. A variância aqui deu meio. Bom, compara esse meio com o 25, né? É bem menor do que 25. E observe que esses elementos, eles estão o quê? Eles estão bem mais próximos da média, que é 5. Então a variância deu pequeno, isso significa que os elementos estão mais próximos da média, ou seja, estão mais homogêneos em relação à média. Tá certo? Lembrando que a variância é uma medida de dispersão. Em relação a quem? Sempre em relação à média. E por fim a sala 4, né, que tem um comportamento um pouco parecido com a sala 3, vamos fazer a mesma coisa, fazer uma média dos desvios quadráticos, o resultado é 2,5. Então, se você observar a variância da sala 4, é 2,5, né, maior do que na sala 3. Isso significa o quê? Significa que aqui os dados são um pouquinho mais heterogêneos do que na sala 3. Eles estão um pouquinho mais distantes da média do que na sala 3. Ok? Então, essa é a ideia da variância, ou seja, não é algo tão complicado. A variância mede o quê? Ela mede o quanto que os dados estão distantes da média. Uma variância grande pode significar que os dados são bastante heterogêneos ou que existe algum valor discrepante, né, que pode afetar bastante a variabilidade, assim como também a média. Bom, observe que nas 4 salas, que tem um comportamento bem diferente, nós encontramos na sala 1 média 5, sala 2 média 5, sala 3 média 5, sala 4 média 5 e encontramos essas variâncias, perfeito? A variância pegou as notas e elevou ao quadrado. Então, na verdade, a variância da primeira sala é 0. E qual é a unidade dela? Nota ao quadrado. A da sala 2, a variância deu 25. E qual é a unidade? Nota ao quadrado. Por que nota ao quadrado? Porque você pegou as notas, subtraiu da média e elevou ao quadrado. Então, isso ficou uma nota ao quadrado. A mesma coisa acontece aqui, ó, né? E a mesma coisa acontece aqui. Então, isso confunde, né, alguns pesquisadores. Poxa, nota ao quadrado? Que significado passa a ter isso para mim, né? Se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com alturas, isso aqui ia ser altura ao quadrado. Se eu estivesse trabalhando com peso, nesse é quilograma ao quadrado. Então, a variância nós já compreendemos no slide anterior. Ela é uma medida de dispersão. Mas alguns pesquisadores fazem um pouco de confusão na interpretação da variância porque a unidade fica ao quadrado. Então, os estatísticos resolveram esse problema de maneira bem simples. Ou seja, para evitar essa confusão com a unidade ao quadrado, extraiu-se a raiz quadrada da variância. Então, quando você pegar a raiz quadrada da variância, esse quadrado some, então você vai ter agora uma outra medida aqui, que a raiz de zero também é zero, só que essa medida vai estar na mesma unidade dos dados, ou seja, a nota zero. É um desvio, né, que a gente vai chamar aqui, batizar de desvio padrão. Significa o quê? Que em média os elementos estão longe da média, zero. Claro, nesse caso todo mundo é igual à média, o desvio padrão também deu zero. Agora observe aqui, ó, as notas eram 0, 0, 10 e 10. E você tinha uma variância de 25. Até a escala ficou esquisita um pouco na variância, porque a escala das notas era de 0 a 10 e a variância dava 25, um valor muito fora da escala original dos dados. Quando você pega o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, por definição, isso dá 5. Então você passa a dizer o quê? Que em média esses elementos estão longe da média 5 unidades. Olha só, o 0 na verdade está longe da média 5 unidades. O 10 está longe da média 5 unidades. Nesse caso deu certinho, mas na verdade não precisa sempre dar exatamente esse valor. Isso aqui é uma média. Quando você vem aqui para a sala 3 e extrai a raiz quadrada de meio, o desvio padrão deu 0,71. Tá certo? Isso significa que em média esses elementos estão longe da média 5, de 0,71. Claro, tem elemento que é igual, tem elemento que está a uma distância de 1, nesse caso. Mas fazendo uma média, isso dá um desvio de 0,71, ok? Uma interpretação similar ao desvio médio simples, né? Só que aqui é o desvio padrão. Então, o desvio padrão é o quê? Raiz quadrada da variância. Qual é a ideia do desvio padrão? Ele mede a mesma coisa que a variância mede, tá? Onde o desvio padrão for grande, vamos aqui para outra sala, qual é a que tem o maior desvio padrão? Olha só, a sala que tem o maior desvio padrão continua sendo a sala 2, que é, obviamente, a que tinha a maior variância.
Então, onde você tem um maior desvio padrão, você tem maior variância. Significa que você tem maior variabilidade dos dados. Agora, por que alguns pesquisadores preferem o desvio padrão? Porque ele está na unidade dos dados, ou seja, aqui é nota, tá certo? É um desvio, de certa forma, uma distância em que os elementos estão da média, mas na mesma unidade da média que é nota. Tá certo? Então existe uma preferência, às vezes, pelo desvio padrão por conta disso. Mas qual você deve utilizar? Aquele que você achar melhor, tá certo? Isso não é uma regra básica. Então, não é obrigado você usar só a variância ou é obrigado você usar só o desvio padrão. Isso vai depender um pouco do seu estudo. Existem estudos que você pode preferir usar o desvio padrão e existem estudos que você pode preferir usar a variância, tá certo? Um pouco do seu fim. Bom, então espero que vocês tenham entendido aí a ideia de desvio padrão, tá bom? Desvio padrão é simplesmente, por definição, a raiz quadrada da variância. O que ele mede? A mesma coisa que a variância mede. A dispersão dos dados. Desvio padrão grande significa que os dados estão bastante dispersos em relação à média ou que existe algum valor que está afetando demais a média. Bom, então a variância, a primeira coisa que eu tenho que calcular é a variância, porque o desvio padrão é só calcular a raiz quadrada dela, né? Tem uma pequena confusão aqui entre alguns autores. Por exemplo, tem autor que vai colocar a variância dividindo aqui embaixo por um n-1. Né? E outro autor vai chamar isso aqui de variância amostral. E quando dividir aqui por n, né, vai chamar essa variância de variância populacional. Isso não é bem assim, tá certo? Isso é uma confusão que alguns autores perpetuaram na literatura e fazem essa confusão. Por que eu vou dizer isso, né? Veja bem, todas as contas que você fizer numa amostra, então se você encontrar uma variância para uma amostra, dividindo por n-1 ou dividindo por n, isso será uma variância amostral, porque você está trabalhando em cima de uma amostra. Então se você pegar, né, e fizer a mesma ideia da variância e colocar aqui embaixo n-1, você fez isso para uma amostra, então isso vai ser uma variância amostral. Se você dividir por n, isso também vai ser uma variância amostral, porque você está fazendo numa amostra. Tá? Então, o mais correto seria dizer que essa variância que divide por n-1, ela é uma variância amostral não viesada ou uma variância amostral com correção, né? Uma correção de viés. No curso de inferência, mais à frente, você vai entender que esse menos 1 aqui embaixo ele faz uma correção do viés. Por outro lado, você pode usar aqui embaixo o n na amostra sem nenhum problema. Isso continuaria sendo a variância e continuaria sendo uma variância amostral. Só que uma variância, nesse caso, sem a correção de viés. Tá certo? Nos métodos, por exemplo, do que os estatísticos chamam de máxima verossimilhança, um estimador para uma variância populacional de máxima verossimilhança de dados que são provenientes de uma distribuição chamada normal, isso vocês vão entender mais à frente, é exatamente trabalhando a variância com esse n. Então, isso aqui também pode ser considerado uma variância amostral, contanto que eu esteja trabalhando com uma amostra. Tá certo? Então, toda vez que eu estou trabalhando com a amostra, se eu usei n-1 ou usei o n, é amostral. Agora, para evitar essa confusão aqui, nós vamos usar o S2 toda vez que eu quero usar essa correção, tá? N-1. E vou usar um sigma chapéu quando eu quiser usar o N, tá bom? Para evitar essa confusão, vamos ter uma notação específica. Então, o S2 seria a variância não viesada e o sigma chapéu 2 seria a variância sem a correção de viés, tá ok? Se eu quiser o desvio padrão, eu uso simplesmente o S e aqui simplesmente o sigma chapéu. Bom, algumas coisas ficaram mais claras no curso de inferência, tá, pessoal? Então, aqui só para uma discussão preliminar sobre essa questão aqui. Alguns programas, como o Excel, quando você coloca a variância amostral, ele vai aparecer sempre essa com n-1. Isso por conta desse viés aí de literatura, né? A literatura batizou isso aqui de variância amostral e essa de populacional. O que eu estou dizendo é que isso aqui também pode ser amostral, contanto que esses cálculos sejam feitos numa amostra. Bom, e na população? Na população, nós vamos representar a variância pela letra grega sigma minúsculo ao quadrado, tá certo? Então, esse sigma aqui, quando eu não colocar o chapeuzinho, observe que aqui eu coloquei o chapeuzinho, é porque eu estou falando da variância populacional nos nossos estudos, ok? Bom, para uma população finita, a variância populacional, né, ela é similar a essa de Cal. Observe que é bem similar. Só que esse mi aqui é a média da população, tá certo? Então aqui eu tenho uma média, mi é a média da população. E os outros resultados são idênticos, tá certo? São idênticos. Por que eu coloquei para uma população finita? Porque existem populações infinitas, né? Você pode estar usando um processo de modelagem com populações infinitas,
E aí a variância não será uma fórmula como essa, porque essa fórmula vai até um certo N, ou seja, ela só tem sentido para uma população que é finita. Por enquanto, vamos ficar apenas nesse caso. Então, apenas para revisar, notação. Quando eu usar o S2 ou usar o sigma 2 chapéu, isso serão variâncias amostral. Ok? Se eu estiver falando de dados que são de uma amostra, o S2 é dividido por N-1 e o sigma 2 chapéu é dividido por N. Quando eu usar o sigma 2, aí eu vou estar me referindo a uma variância populacional. Observe que aqui eu coloquei x barra, né? X barra é a média amostral. Quando eu coloco mi, isso é a média populacional, ok? Bom, e por fim, né, o desvio padrão é sempre a raiz quadrada da variância. Então, primeiro você encontrou a variância por uma dessas fórmulas, desvio padrão é a raiz quadrada disso. Então é isso aí. Nos vídeos futuros vamos mostrar como encontrar variância, desvio padrão para dados que estão em tabelas de frequências. Espero aí que vocês tenham compreendido. Até o nosso próximo vídeo.